contentar com aquilo que a gente vem fazendo, tem que procurar sempre melhorar, crescer. Todos nós sabemos que vai ser um jogo muito difícil, com altitude, com todas as diversidades, mas a gente vai lá em busca da vitória, com o nosso plano de jogo, com a nossa estratégia bem implantada da melhor maneira possível, porque esse é o nosso objetivo. Qual postura a torcida pode esperar da equipe lá contra o Bolívar? Jogo importante, duelo direto pela liderança. Um time sério, que vai brigar a todo instante pela vitória, que esse é o nosso objetivo maior nesse jogo. Fala, nação rubro-negra, existe sim o risco do Campeonato Brasileiro ser paralisado por causa desses problemas aí de indícios de manipulação do VAR. Sobre Flamengo versus Bolívar, parece que o patrão ficou maluco, né? Poupou 5 titulares do Flamengo e o time rubro-negro vai praticamente com o time reserva. Para esse jogo contra o Amazonas, valores cobrados assim insanos pela parte do Amazonas. Mundial do final do ano, a Conmebol fez um pedido especial para a FIFA e eu vou falar ele para os senhores. E o Jorge Jesus, o sonho acabou, né? Jorge Jesus foi eliminado da Champions lá da Ásia e o time do Jorge Jesus não vai estar nesse Mundial no final do ano. Essas e outras vocês encontram agora na Fla Geral TV, mas antes disso, por favor, deixe o seu like, que é importantíssimo para que outros torcedores rubro-negros recebam as notícias atualizadas do Flamengo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E você, torcedor, concorda ou não com o pedido da ANAF de paralisação do Campeonato Brasileiro? Isso porque a ANAF ela fez esse pedido, a CPI das manipulações do resultado de futebol, eles estão investigando, procurando provas ali, e a ANAF vendo essa situação do VAR, que o mais grave realmente é o problema do VAR. O presidente da CPI, ele falou, cara, a paralisação do Campeonato Brasileiro deve ser feita imediatamente, principalmente por causa do problema com o VAR. Realmente, essa situação do VAR deixou o pessoal da CPI assustado, o pessoal da ANAF assustado, por isso o pedido de paralisação do Campeonato Brasileiro. A gente ainda não sabe se vai parar ou não o campeonato, só que as investigações elas estão acontecendo, os indícios estão sendo mostrados e sim, existe esse risco do Brasileirão ele ser paralisado. É complicada essa situação, né? Se existe realmente manipulação, principalmente por parte dos árbitros, tem que ser feita uma limpa, tem que resolver esse problema e o futebol brasileiro não pode, já que o futebol brasileiro é um dos mais importantes do mundo, não podem ser ali vistos partidas como partidas já com resultados combinados, com situações de arbitragem já pré-estabelecidas antes do jogo. Por isso esse pedido de paralisação. Quando a gente tiver alguma atualização sobre isso, a gente traz para os senhores. Quando a gente tiver realmente uma resposta se o Brasileirão vai ser paralisado ou não, a gente fala aqui para vocês. Só que aquilo, né? Se for paralisado o Brasileirão, provavelmente seja paralisado também a Copa do Brasil, para que as investigações elas ocorram de uma melhor maneira, segundo a ANAF. Então vamos aguardar o resultado, as provas, os indícios e realmente se vai paralisar o Brasileirão ou não. Mas é uma questão muito, muito complicada. Nação rubro-negra, parece que o patrão ficou maluco, né? Poupou 5 titulares para essa partida contra o Bolívia e a gente ainda está sem 4 jogadores por problema de contusão e também de suspensão. Flamengo enfrenta o Bolívar às 9h30 da noite com transmissão da Rede Globo, jogo que vai ser num estádio numa altura incrível, né? 3.700 metros, quase 4 quilômetros acima do nível do mar, e nessa altitude os jogadores eles sentem realmente, o corpo ele pede mais oxigênio, só que nessa altura o oxigênio ele é rarefeito. O técnico Tite ele poupou os seguintes jogadores: o Varela, o Ayrton Lucas, o Pulgar, o Arrascaeta e o Pedro. Então o Flamengo vai praticamente com um time reserva, com um time misto para esse jogo. Jogadores que estão contundidos são os seguintes: Everton Cebolinha com problema na panturrilha, Léo Pereira, o Alan já tem um problema natural dele que impede ele de jogar na altitude, pelo que informou o Flamengo, e o Gabigol é um jogador que está suspenso. Então a gente está sem 9 jogadores
para esse jogo, jogadores que fazem parte do elenco principal do Flamengo. Queria saber muito a opinião dos senhores, gostaram dessa oportunidade que o Tite vai dar para os jovens jogadores, ou vocês acham, assim como eu, que Libertadores é campeonato para colocar time titular sem essa, porque o Flamengo está jogando o campeonato mais importante do ano? Pelo menos a minha opinião, eu não pouparia. Tomara que dê certo essa estratégia. É isso que a gente torce, para que dê certo a estratégia do técnico Tite, que deve ir a campo com a seguinte escalação: Rossi no gol, lateral direito Wesley, esquerdo Vinha. Na zaga do Flamengo, Davi Luiz ao lado do Léo Ortiz. Na parte de volante, Igor Jesus, aí vem o Gerson, o De La Cruz, mais à frente o Vitor Hugo, Bruno Henrique e também o Lohan. Um time totalmente novo, tomara que dê certo essa estratégia, é isso que a gente torce, né? Os jogadores jovens vão ter uma oportunidade acima da média, né? Porque geralmente quando tem teste são em campeonatos de menos expressão, em jogos de menos expressão. Então, uma grande oportunidade aí para o Lohan, principalmente para o Lohan, que é um jogador que já mostrou que mesmo jovem consegue jogar em categorias de cima, e hoje é o grande teste para o Lohan. Tomara que ele aproveite essa oportunidade, assim como o Vitor Hugo, o Igor Jesus e por aí vai, galera. É isso, partida difícil, acredito eu que o Flamengo pelo menos vença esse jogo pelo placar magro de 1-0, mas se tiver um empate não vai ser dos piores resultados. Só que a gente sempre entra em campo para querer a vitória, para conseguir os 3 pontos, e é isso que o Flamengo vai lutar na data de hoje. Se vocês quiserem deixar o placar de vocês, por favor, coloca aqui embaixo do vídeo, e é lógico, bom jogo a todos. E sobre o Mundial de Clubes desse ano, a FIFA ela tinha já decidido que o campeão da Libertadores da América dessa vez iria entrar não na semifinal no Mundial, e sim nas quartas de final do Mundial, que acontece todo final de ano. É aquele Mundial que a gente já está tradicionalmente acostumado a ver, e não o do ano que vem, que vai ser estilo Copa do Mundo. Esse Mundial que acontece no final do ano, a Conmebol está questionando a FIFA sobre essa situação de obrigar o time que é campeão da Libertadores de primeiro jogar com o campeão da CONCACAF nas quartas de final, depois pegar um outro adversário na semifinal, para aí sim ter a possibilidade, ter o passaporte de chegar para essa grande final do Mundial, que a FIFA considera como um interclube, mas a Conmebol considera como um Mundial. A Conmebol questionou a FIFA. A FIFA ainda não respondeu à Conmebol. O argumento da Conmebol para que a FIFA ela decline dessa situação de fazer o clube jogar com o campeão da CONCACAF é a seguinte: na Libertadores da América, os campeões já conseguiram 26 títulos mundiais e nenhum da Ásia conseguiu, nenhum da CONCACAF conseguiu, somente os times campeões da Libertadores. Então, os campeões da Libertadores e os campeões da UEFA Champions League, pela visão da Conmebol, teriam ali que ter uma vantagem nesse Mundial de Clubes, como acontece todo ano. Para mim, é justo esse pedido da Conmebol. Vamos ver qual vai ser a resposta da FIFA, que ainda não deu o seu parecer, mas quando ela der o parecer, eu trago a resposta para os senhores. Agora, nação, uma bem curtinha aqui para falar com os senhores sobre valores de ingressos que estão sendo comercializados para a partida de volta entre Flamengo e Amazonas. O primeiro jogo vai ser no Maracanã, dia 1º de maio. Só que o segundo jogo, dia 22 de maio, está sendo contestado por torcedores os valores dos ingressos. Até porque os valores subiram bastante para o que é normalmente cobrado lá pelo Amazonas. Os valores estão variando entre R$ 150 a R$ 1.750. Valor, na minha opinião, absurdo. O ticket médio, se a gente for ver os valores em todos os setores, dá mais ou menos R$ 500 de ticket médio, quase meio salário mínimo. Então, esse é o questionamento da torcida do Flamengo. Vim apenas aqui falar com os senhores sobre essa questão, porque muitos torcedores estão reclamando, mas é aquele ônus da gente ser o trem pagador e lotar todos os estádios que a gente vai. O Amazonas vê a oportunidade e com esse jogo, com certeza eles já vão garantir a folha salarial praticamente para o resto do ano. Então, infelizmente, é isso que faz um clube que tem ali a oportunidade de encher o estádio e gerar uma receita com ingressos.
É isso, galera. Queria saber a opinião dos senhores sobre esses valores cobrados. Acham muito caro ou acham normal um time que geralmente não joga com o time do patamar do Flamengo de cobrar esse tipo de ingresso na partida dentro de casa? Por favor, sua opinião é importante, coloca ela aqui embaixo do vídeo. Agora uma curtinha aqui para fechar o vídeo com chave de ouro, falar sobre o nosso ex-técnico Jorge Jesus, que muitos acompanham até hoje, tem o Michael também no Al Hilal, e eles tinham batido um recorde de 34 vitórias seguidas. E muitos torcedores ficaram se questionando, né? Será que se a gente ganhar a Libertadores, a gente vai enfrentar o time do Jorge Jesus no Mundial? Galera, não vai enfrentar, até porque eles foram eliminados. Eles perderam o primeiro jogo dia 17, também essa incrível invencibilidade, recorde mundial de todos os tempos, 34 vitórias seguidas, perderam para o Al Ain. E no segundo jogo até venceram o Al Ain, mas como eles tinham perdido por 2 gols de diferença, nesse jogo eles ganharam por apenas 1 gol de diferença, o time do Jorge Jesus foi eliminado e nem para o Mundial eles vão, né? Porque eles estariam se classificando para a final da Champions League da Ásia. É isso, galera. Jorge Jesus perdeu esse incrível feito de 34 vitórias seguidas. Ele conseguiu, mas não conseguiu fazer mais vitórias, só que já entrou para a história. Parabéns ao Jorge Jesus. Bom jogo a todos mais tarde. Fiquem com Deus. Tamo juntos. Até a próxima e fui!